Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite, o nosso amigo Carlos Pereira e o Rodrigo, né? Sejam bem-vindos aqui ao Poder Legislativo Gonçalense. Uma boa noite à assistência e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Fiquei bastante impressionado aqui com a fala do meu amigo vereador Jorge Mariola, movida de tanta emoção, de tantos sentimentos, que eu já me vi nessa situação como ele várias vezes. Porque quando a gente tem amigos, né, eu digo a gente que tem um ditado comum que amigo não tem defeito, né, que é nosso amigo, a gente muitas das vezes não consegue ver os defeitos do nosso amigo. Então eu acho que isso hoje deve estar sendo a dificuldade do nobre colega, pelo fato de ser muito amigo do prefeito, de repente em não conseguir identificar a série de problemas que tem nessa cidade. E eu, como sempre falei aqui, falo com muita tranquilidade, não sou a favor do quanto pior, melhor. Nunca somei a tribuna desta casa para fazer proselitismo, para falar muitas das vezes o que as pessoas gostariam de ouvir, e sim para falar a verdade. Muitas das vezes, verdade essa que não agradou. E hoje, como eu sempre subo à tribuna, tento deixar a emoção muitas das vezes de lado e usar mais a razão, e me preparo para vir aqui para falar de todo e qualquer tema, e nessa noite não vai ser diferente. Eu queria começar minha fala, até, senhor presidente, falando um pouco da iluminação pública do nosso município. Porque, como já é de conhecimento de todos, eu vou fazer uma analogia, senhor presidente, à merenda do nosso município. Se você tem lá 50 mil crianças e você gasta 8 milhões por ano, por mês, ou melhor, por mês de merenda, ou melhor dizendo, por ano, desculpa, a justificativa para você aumentar o valor da merenda, ou aumenta o número de crianças, ou tem um aumento do produto, alguma justificativa dentro desse sentido, que tem que ter uma racionalidade. Que é igual a questão da iluminação pública do nosso município. A nossa cidade tem aproximadamente hoje 90 mil postes. E o município, para que esse valor que era gasto para manutenção desse serviço triplicar, e muitas das vezes quadruplicar, o que tem que acontecer? Tem que acontecer novos postes, novas ruas, ou então um aumento significativo dos materiais para manutenção. O que a gente viu? A merenda do nosso município passou de 8 milhões para 22, e o número de crianças era o mesmo. E qual foi a promessa? Que as crianças vão se alimentar melhor, vão ter lá um tratamento, em suma, embromation. Embutaram lá um monte de serviço no meio, até serviço que o prefeito vai pagar uma conta absurda ao final da vida dele, pelo fato de ter cometido esse equívoco, por ter sido mal orientado, vai ficar com ônus pro resto da vida dele, porque foi falado muitas das vezes aqui, mas foi tomadas providências no FNDE, na Procuradoria da República, porque são fatos, são a realidade do município, e aqui não é história. Então passou de 8 para 12, embromation. No dia realmente que a Comissão de Educação fez uma visita à escola, a comissão cometeu um erro de divulgar na tribuna que iria. E aí, como eu digo, criança não mente. Só que a gente não pode pegar uma criança e botar na televisão para falar a verdade. Então, nas escolas, a gente ouviu os professores, a direção, mas também ouvimos as crianças. E as crianças falaram para a gente a verdade nua e crua. E a gente pôde ter acesso a tudo isso. É óbvio que aqui nessa casa existe a situação, existe a oposição, mas eu sempre falo que eu sou um vereador de posição. Hoje mesmo, eu venho aqui, senhor presidente, para dar parabéns ao prefeito que esteve no meu bairro, a quase 200 metros da minha casa, para inaugurar umas ruas lá que ele fez no início de 2013. Porque como esse vereador aqui é um vereador que tem posição, ele muitas das vezes não conseguiu me imputar algumas questões que me permitisse até estar com ele em algumas questões. Porque eu sempre falei, toda vez que o prefeito fizer o que é bom para a cidade, eu vou bater palma. Toda vez que ele cometer equívocos, eu vou repudiar. E aí, ele esteve no meu bairro para inaugurar aquelas ruas de 3 anos atrás, porque na época, e até numa demonstração de maturidade política, até de desrespeito, porque perto do bairro onde o vereador vai, muitas das vezes não convida ele, e ainda foi para lá para inaugurar
a iluminação metálica. Aí você para e pensa, espera aí, falei da merenda, agora eu vou falar da iluminação. A iluminação era 3.600.000 por mês. Aí, caiu um raio aqui, passou para 15 milhões. 3.600.000 por ano para 15 milhões. O que aconteceu? Aumentou o número de postes? Será que a lâmpada sofreu esse reajuste, o reator, a fotocélula? E o secretário de obra do governo, quando esteve aqui, a justificativa dele em audiência pública era por quê? Não, nós vamos botar lâmpada de LED em toda a cidade, por isso o custo é maior. A lâmpada de LED virou lâmpada metálica. Porque a gente sabe muito bem o porquê desse faturamento na iluminação pública. A gente sabe, é uma pena muitas das vezes você não poder tornar isso público, mas a gente sabe o que acontece por detrás dos bastidores. Então, eu não estou falando nenhuma mentira. Ninguém pode assomar a tribuna aqui para dizer que eu estou mentindo, porque esta é a verdade. Foi superfaturado, o número de postes não aumentou, o número de crianças não aumentou na merenda. E aí? Como fica? É a verdade nua e crua. Então, a gente não pode hoje, eu digo, Neilton é quem comanda a cidade hoje. Neilton vai passar e a cidade vai ficar. E a gente tem que trabalhar aqui, não por um governo, mas sim por uma cidade. Ter uma política pública pensando na São Gonçalo que a gente quer ter em 2010, em 2030, em 40, em 50, que muitos de nós também não vamos mais estar aqui. E essa cidade só está na situação que se encontra hoje em 2015, é porque ao longo dos anos não se parou para pensar São Gonçalo. E hoje não tem sido diferente. Hoje a nossa cidade enfrenta problemas graves. Eu vi hoje no jornal o prefeito lá lançando um aplicativo para que as pessoas escolham a instituição de saúde mais próxima da tua casa. Mas eu queria dizer para o prefeito que todo gonçalense conhece São Gonçalo. Sabe onde é o posto de saúde, sabe onde é a escola, sabe tudo. Eu quero o prefeito botar um aplicativo, senhor presidente, para o pessoal marcar consulta, exame, cirurgia online. Porque todo mundo aqui... É o prefeito que muitas das vezes não conhece São Gonçalo, porque outro dia ele estava em Tribobó falando que estava em Arsenal, né? E hoje bota um aplicativo que eu acho que ele deve estar usando para poder andar na cidade e conhecer um pouco mais da cidade, porque a população conhece. Todo mundo sabe onde é o PAN de Alcântara, onde é o Pronto-Socorro Central, onde é o Luiz Palmier, todo mundo conhece. Eu desafio aqui o prefeito a botar um aplicativo que cada gonçalense possa marcar sua consulta, seu exame, sua cirurgia pelo aplicativo. Porque o pessoal conhece São Gonçalo, então sabe. Até porque, quando o calo aperta, a gente sabe aonde tem que ir. Acho muito uma iniciativa louvável? Acho. Mas é uma iniciativa política. Ela não é funcional, ela não dá as respostas que a população precisa. Saúde é coisa séria. E já vou conceder a parte, vou continuar falando aqui a questão das creches, que o prefeito prometeu construir 70 creches. Como o nobre vereador que me antecedeu falou, a gente tem que trabalhar aqui com fatos, a gente não pode induzir ninguém a nenhum erro. Por isso que eu subo aqui só para falar a verdade. O município, eu acompanho todos os pagamentos, todos os processos licitatórios do município, e eu venho acompanhando e achei estranho e fui levantar. O município de São Gonçalo assinou, publicou, aderiu a uma ata de preço, de registro de preço do governo federal para construir 25 creches. E eu achei estranho. Por quê? O trâmite até se assinar um contrato tem o quê? Tem um aviso da licitação, tem lá o resultado da licitação, tem a homologação, tem a publicação do extrato. E essas publicações me surpreenderam porque veio só a publicação do extrato do contrato. E eu fui procurar as outras etapas, não localizei. E aí fui levantar, vi que o governo municipal aderiu a essa ata e assinou o contrato para a construção de 25 creches, senhor presidente, no município. E aí, qual foi a empresa e qual foram essas creches? Em domingos próximos, passados, como diz o nobre amigo Mariola, veio na televisão, em vários municípios do nosso país, a Cadê o Meu Dinheiro?, falando de várias creches que tinham sido pagas, não tinha nenhuma no nosso estado naquele momento, mas
que tinha sido paga e não tinha sido construída, já estava atrasada há muito tempo, que é uma ata de registro de preço nacional. E qual foi a empresa? MVC Componentes Plásticos Limitadas. Sediada onde? São José dos Pinhais, no Paraná. Só que, senhor presidente, queria pedir mais 5 minutos da liderança para eu concluir meu raciocínio. E o que aconteceu? Nos outros municípios do Brasil inteiro, essa empresa não conseguiu entregar essas creches para lá. Aqui no nosso município, senhor presidente, para nossa surpresa, além dessas creches não terem sido iniciadas ainda, como o vereador que me antecedeu falou das pedras fundamentais, esses contratos já foram até aditivados. Aí você me pergunta, pô, como é que aditiva uma coisa que ainda nem começou? E a promessa do prefeito é 70 e não é 25. E hoje, como a gente sabe, aqui não tem nenhum bobo, nenhuma criança. Ano que vem é ano de eleição, gente. Então, quem ficou lá 3 anos parado, estagnado, ele vai contar mais uma vez que a população, por mais que o gonçalense seja uma pessoa crente, que acredite no próximo, que essa cidade vai ter um futuro melhor, só que hoje nós vivemos, senhor presidente, a era da informação. Tudo que acontece aqui nessa casa é passado para milhares de gonçalenses que sabem hoje e que convivem nessa cidade, porque eu digo assim, muitas das vezes as respostas não vêm do que se é falado aqui nessa tribuna. Muitas das vezes ela começa aqui. Mas eu digo, se a gente for lá no pronto-socorro agora, se a gente parar todo mundo agora aqui, se a gente amanhã de manhã cedo tentar visitar qualquer que seja o posto de saúde da rede municipal, a gente vai se deparar com essa realidade. E eu me coloco à disposição, senhor presidente, para quem quiser esse desafio, de irmos sem avisar. Vamos chegar aqui, vamos fazer um sorteio e vamos em um, qualquer que seja. Vamos nos deparar com a verdade nua e crua da realidade da saúde do nosso município, da educação, da infraestrutura. Porque essa cidade acumula problemas gravíssimos. E não dá para hoje, de verdade, gente, não conseguiria assomar a tribuna para falar o que não é a verdade. Porque o meu mandato vai passar e eu vou ficar. Correto? Eu não sou o vereador, eu estou o vereador. Eu sou contador e administrador. Isso eu conquistei. Esse é um título que eu vou levar até o final da minha vida. Mas o cargo político é um Estado. Hoje eu estou, amanhã eu não vou estar. Então eu tenho, mais do que um mandato, um nome a zelar. Porque os meus pais diziam que quem não gosta de ser envergonhado não envergonha ninguém. E o meu posicionamento aqui, embora eu seja um ator político, eu fiz essa opção. E hoje não consigo vir a esta casa e muitas das vezes defender o indefensável. Porque, como o nobre Edil ali, o José Carlos Vicente, o nosso professor aqui, sempre coloca, o vereador é o que tem a maior proximidade da população, é do povo. Como o próprio nome diz, ele vê a dor do povo. Então, e aí tem um lema que eu digo que assim, quanto mais tempo a gente demorar para reconhecer as nossas fragilidades, senhor presidente, e os nossos erros, mais tempo a gente vai levar para encontrar a solução. Hoje a crise que assola o nosso país, ela virou justificativa para tudo, né? Só que, aí volto a dizer o papel que essa casa vem desempenhando. No ano passado, a gente identificou uma redução absurda no repasse dos recursos federais e estaduais para o nosso município. E essa casa sinalizou, vereador Alexandre, da importância de se repactuar os contratos que já haviam sido estabelecidos no nosso município. Por quê? Todos os vereadores e todos que nos assistem já são sabedores que no final do ano de 2014, o prefeito já acumulava, vereador Alexandre Gomes, um passivo absurdo da ordem de aproximadamente 150 a 200 milhões, passivo esse que ele reconheceu ao publicar um decreto, deixando claro para os fornecedores do município que parcelaria em 24 vezes, ou seja, até o final do mandato de 2016, porque a lei de responsabilidade fiscal deixa claro que nenhum prefeito pode deixar dívida para o outro. Está ali o Carlinho Pereira que sabe disso. E aí,
O prefeito repactuou o passado e prometeu aos fornecedores pagar todo mundo em dia dali para frente, pagar uma parcela atrasada e o em dia. E aí eu pergunto a vocês, foi feita uma audiência pública aqui que o prefeito é sabedor que ele teria que mandar no mínimo 3.000 cargos comissionados embora. Ele mandou? Não. Todos os contratos, a grande maioria, eu dei o exemplo de 2, mas a gente pode citar mais aqui. O aluguel de equipamento era 11 milhões, passou para 22. A merenda era 8, passou para 22. A iluminação era 3, passou para 15. O lixo, não vou nem falar do lixo. O lixo, a Marquise, que é a empresa que prestava o serviço, ela fazia a limpeza urbana, Carla Pereira, e coletava por 3 milhões e 600 mês. O prefeito, quando entrou, declarou a Marquise incapaz, tirou ela e botou uma empresa de fundo de quintal que não durou 3 meses. E aí a empresa foi embora. Aí ele chegou para a Marquise, ó, você que não era incapaz, que foi declarado incapaz, agora voltou a ser capaz. Porque a gente não tem ninguém que assuma aqui esse desafio, então preciso de vocês. Aí a Marquise virou e falou, não, agora só volto por 4 milhões e não quero saber de limpeza urbana. Vocês que contratem outro. Não tinha opção, a população gerando toneladas de lixo por dia. O que o prefeito fez? Tudo bem. O que nós gastávamos por ano, da ordem ali de 50 milhões, passou para quase 80 milhões. Então, em momento de crise, gente, o que a gente tem que fazer? Reduzir o custo, renegociar nossas dívidas e ficar quietinho. Só que o prefeito, o que ele fez? Ele triplicou muitos contratos, não mandou ninguém embora, e por isso que hoje o nosso município está na situação que está com relação ao lixo. E vamos continuar, gente, porque eu conheço o orçamento dessa cidade, só vai ter dinheiro até o final do ano para pagar a folha de pagamento, se conseguir pagar. Então, essa tragédia já foi anunciada. E o município só está passando nessa situação porque faltou compromisso público pelo governo municipal. Obrigado pela benevolência, senhor presidente.